Bom dia, irmãos. Mais um domingo, glória a Deus. E vamos estudar mais um pouquinho a palavra do Senhor, né? Hoje, lição número 5, e se encontra em Mateus, capítulos 10 e capítulos 11. A gente vai estar estudando um pouquinho desses dois capítulos, tá? Mas, primeiramente, agradeço, né, a quem está assistindo, tanto os irmãos da Pieba ou qualquer outra pessoa que está assistindo, gostou, né, de outras aulas ministradas por mim, ministradas pela irmã Claudilene e pelos outros professores também, né, pelos cultos que é ministrado na Pieba, seja bem-vindo. E vamos estudar um pouquinho mais a palavra do Senhor nessa lição número 5 da Escola Bíblica, que tem como título Escolha e Preparo dos Discípulos. E é muito... Quero enfatizar, né, a questão do preparo, né? Não é algo novo, é algo muito antigo, desde o Velho Testamento, né? E nesse texto aqui de Mateus capítulo 10 e capítulo 11 a gente vai verificar que há uma ênfase nessa questão de você estar preparando a pessoa para a pregação do Evangelho, né? Seja através de palavras, seja através de sua vida, mas tem que ser um discípulo perfeito, bem instruído. E se for abordado por alguém, ter a condição, respaldo para como argumentar, como responder a uma questão, uma situação que porventura esteja vivendo, né? Então vamos, mas antes de se adentrar no assunto, antes de a gente ler, né, esse texto áureo, o texto principal aí da nossa lição, vamos orar e agradecer a Deus por mais esse dia. Senhor, querido Deus, maravilhoso Pai, te agradeço, Deus, por esse dia, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida. Te agradeço, Deus, por essa dedicação que a Pieba tem, Deus, de estar ensinando a Tua palavra, Deus, seja através dos professores da escola bíblica, seja através dessa importante escola bíblica, que infelizmente não tem sido trabalhado com afinco por muitos e muitas pessoas, muitos irmãos em Cristo, tem sido negligenciado. E te peço, Deus, que através do Santo Espírito venha tocar na vida de cada um, para que valorize esse trabalho. Ó Senhor, também te peço, Deus, que o Senhor possa estar conosco nesta manhã, Deus. Me instrui, ó Deus, instrui a cada irmão também, a cada pessoa que está assistindo este vídeo. Ó Senhor, que Tu, Senhor, seja o nosso primeiro professor. Ó Senhor, que nós possamos, Deus, através dessa lição, aprender como melhor te servir. É essa oração que eu te faço, no nome santo do seu Filho Jesus. Amém, Senhor. Então vamos lá, né? Lição número 5 da revista Compromisso, a escolha e preparo dos discípulos, né? E o texto áureo, que na verdade, né, a conclusão é baseada em cima desse texto, a conclusão dessa lição, né? Que interessante, né? É baseada em cima desse versículo, né? A conclusão. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim, né? Texto muito forte, muito forte. É a base de quem é um verdadeiro cristão, né? E se a gente poderia até usar junto com esse texto, né, outros textos. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? Então é muito sério o compromisso que temos que ter com o Senhor Jesus, né? Não é algo de boca, tem que ser algo vivido diariamente. Seja você em comunidade com outras pessoas, em conjunto com outras pessoas, seja você sozinho. Você tem que ter uma vida 24 horas, né? Sendo uma vida que testemunhe do Senhor Jesus. Se você tem alguma dificuldade, se você tem algum problema, se tem algum pecado que você luta, peça a ajuda do Senhor, para que possa vencer e virar uma pessoa a cada dia que se passa, uma pessoa mais e mais parecida com o Senhor Jesus em todas as suas ações, até naquilo que você pensa, né? E isso é algo importante que você precisa fazer. Cada um, a começar em mim, né? Todo mundo precisa fazer isso. Um autoexame. Se você tem algum problema, alguma falha,
né, para que essa falha seja corrigida, porque você precisa viver uma vida digna e reta diante do Senhor. Né? Ela não é digno de mim. Né? Então é uma vida compromissada com o Senhor Jesus. Né? Tomar a sua cruz. Né? Não significa que seja um fardo viver para Cristo ou coisa do tipo, não. Né? É que é um sério compromisso. Tomar a sua cruz, né, é algo de muita responsabilidade, tá? Mas com a ajuda do Senhor, com a orientação do Espírito Santo de Deus, né, é bem possível sim ter uma vida 100% dedicada a Cristo. Basta você querer, né? Você sozinho vai conseguir isso? Não. Né? É você com a ajuda de Deus. Então vamos lá, continuando, né, a nossa lição, que a gente vai estudar sobre o capítulo 10 e o capítulo 11. É claro que o autor aqui da lição focou bastante o capítulo 10, eu achei bem legal a forma como ela abordou, né, o assunto deste capítulo, e a gente vai estar vendo, né, vivendo, né, obviamente, mas vendo, né, tudo aquilo que ela oferece aí na nossa revista, para quem está com a revista, né, acompanha aí. Agora a gente está na página 27, tá? A nomeação dos 12 líderes é o primeiro tópico aí, né? Baseado no Mateus 10, do versículos 2 a 5. Mas antes de continuar, né? Eu quero destacar uma coisa com os irmãos, né? A escolha e o preparo, né? Desde o Velho Testamento, há algo que é sempre enfatizado, né? Que nós temos sempre que estar preparado, né, para tudo neste mundo, principalmente quando a gente é confrontado em relação à nossa fé. Tem pessoas que vivem como se a vida cristã fosse uma escada, né? A gente deveria subir um degrau a cada dia, né? Mas tem gente que está parado ou até mesmo regredindo na fé. Isso é muito sério, né? E aí aquela pessoa está tomando a sua cruz e seguindo a Jesus Cristo? Eu acho que não. Acredito que não, tá? É algo para a gente estar meditando nessa lição de hoje. Mas o preparo é desde o Velho Testamento. Você vê que muitos e muitas pessoas foram preparadas por Deus para conduzir o seu ministério, né? Vamos começar lá desde o início, né? Com Abraão, depois Isaac, Jacó, né? Depois José, né? Teve uma vida de ensinamentos e experiências com Deus e foi aprendendo quem é Deus primeiramente, né? Para depois passar ao mundo quem é Deus. Então eles foram sendo doutrinados, né? Vê com Moisés, né? Moisés, toda a lei que ele recebeu de Deus e tinha que repassar toda essa informação, né, para o povo israelita. Então é algo que tem que ser ensinado, não é algo que parou hoje, né, acabou no domingo, né? Não, ó, que nem por exemplo nós estamos estudando aqui a escolha para os discípulos. Não vamos interromper por aqui, né? Vamos depois que acabar a escola bíblica, depois que acabar o culto, né? Vamos refletir no período da tarde aí ou durante o almoço. Você viu o que a gente estudou, né? Olha o que o pastor pregou, né? Olha o que o irmão Kleber, o irmão Claudilene, ou outro irmão que estava ensinando a aula, né? Olha só o que ele disse sobre o assunto, né? Refletir, não pode parar, né? Isso é eu mesmo me preparando, porque cada um vai ser responsável sozinho perante o Senhor, né? Ninguém vai poder chegar perante Deus e falar assim, eu não sei muito da Bíblia porque a igreja foi negligente em tal departamento, ou porque o pastor não me ensinou, ou porque o professor da escola bíblica não me ensinou. A gente tem, né, a Bíblia na palma da mão. E quando eu falo na palma da mão, é tanto na forma impressa, né, como também, né, aqui pelo celular, né? Tem muita gente que tem Bíblia, né,
também nos aparelhos celulares, como eu também tenho, né? Não só a Bíblia, né? Cantor Cristão, tenho todos esses aplicativos, né, no meu celular. Então, como que eu posso ser negligente, né? Como que eu posso dizer perante o Senhor, eu não sei? Ué, você tinha ela disponível 24 horas. Você não sabe porque você não quis saber, né? Uma vida de leitura da palavra de Deus e de oração é obrigação de cada um, né? Orar pela noite de sono, orar por mais um novo dia, né? Orar pelo café da manhã, agradecendo pelo café da manhã, pelo almoço, pela janta e assim sucessivamente. Vai para o trabalho. Pedir a Deus que te leve, te conduza, né? Para que você não sofra nenhum acidente com o seu veículo, para que você possa chegar bem no seu ambiente de trabalho. Para quem está estudando, a mesma coisa, né? Já que algumas escolas já voltaram a funcionar nessa pandemia. Então, para quem vai estudar, para quem vai trabalhar, né? Pedir a Deus proteção no caminho, né? Agradecer a Deus por mais um dia estar trabalhando, por mais um dia estar estudando, por mais um dia de vida. Se Deus te concedeu mais um dia de vida, é para que você testemunhe do amor de Jesus, né? É isso que tem que ser. Então, é um dever meu estudar a palavra do Senhor todos os dias, devocional diário, né? Leitura bíblica, oração. É um dever meu. Só assim eu vou ter uma intimidade muito boa com Deus, muito boa com Cristo, e eu vou conseguir fugir, né, da aparência do mal. Eu vou conseguir fugir de muitos pecados, porque eu vou estar tendo uma vida íntima com o Senhor. E o próprio Deus vai te instruindo a como fugir da aparência do mal, né? Como está escrito lá em Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ou seja, a pessoa que estuda a palavra, guarda a palavra de Deus no seu coração, né? Com que objetivo? Não pecar contra Deus e ter uma vida digna e reta diante do Senhor. Bom, mas continuando aí sobre a nomeação dos 12 líderes, né? Você vê, são líderes. Deus está te chamando para ser líder. Mas a igreja não tem tanto cargo assim para tanto membro que tem. Quem disse, né, que para eu estar trabalhando para o reino de Deus eu preciso ter um cargo na igreja? Esse é o grande mal do nosso século, eu acredito. Para eu estar fazendo alguma coisa por Cristo, eu preciso ter um cargo na igreja. Eu preciso estar na frente de algum departamento, coisa desse tipo. Jesus Cristo nomeou essas 12 pessoas que iriam continuar o seu trabalho depois da sua partida. Depois, tarefa de casa, leiam Atos, né? Que começa o trabalho da igreja com esses 12, não, 12 entre aspas, né? Com esses 11, depois foi nomeado o 12º com Matias. Mas são 12 líderes que começam o trabalho. Que continuam o trabalho, na verdade, né? Não começa, continua o trabalho que foi iniciado por Jesus Cristo. Tiveram 3 anos, né, de uma intensa faculdade. Não foi só as 4 horinhas de estudo presencial, ou até menos se for curso online, né? Não, ficaram 24 horas. Era de manhã, de tarde até a noite. E muitas vezes até no seu próprio sono. Quantas vezes Jesus Cristo, né, às vezes saía para orar, saía para fazer outra coisa, voltava e encontrava os discípulos dormindo. E ainda os exortava, os ensinava que eles deveriam ser mais vigilantes, mais sóbrios, né? E também vigiar, assim como Jesus Cristo estava vigiando. Ou seja, até no próprio sono, né, Jesus Cristo instruía. Então, irmãos, é algo muito sério. Deus está me chamando, está chamando você para estar trabalhando para o reino de Deus e não precisa de cargo na igreja. É claro que a igreja precisa de mais. Chega em novembro, dezembro, é um sufoco, né? Para não só a Pieba, né? Outras igrejas também sofrem, né? Para estar nomeando pessoas, para estar exercendo atividades nos mais variados ministérios. Eu falo porque meu irmão Wagner participa na Igreja da Liberdade, né? Do pastor Júnior. Os meus pais, né, estão na segunda Igreja Batista, do pastor Gilson, né? E eles comentam, né, que também existe essa dificuldade
está nomeando pessoas para fazer as inúmeras atividades, né, durante o próximo ano seguinte que a igreja tem. E é de uma dificuldade para achar professor, para achar líder de ministério A, B, C, D, né? Mas Deus está chamando a cada um de nós para trabalharmos. Às vezes tem um cargo na igreja, você é indicado, você fala não. A não ser que tenha, claro, uma justificativa plausível para estar negando a respeito, né? Ou a pessoa não tem qualificação espiritual, né? Porque isso aí é cada um com o Senhor, né? Não está nos moldes bíblicos para poder estar exercendo aquele ministério, ou é por causa do trabalho, ou sei lá qual é o motivo, né? Pode ter um motivo justificável para não estar exercendo algum tipo de ministério quando é indicado. Mas quantos e quantos são indicados e simplesmente falam não porque não estou afim, não quer esse compromisso, ou seja, não toma, né, a sua cruz e segue a Jesus Cristo, não, né? É aquele seguir a Jesus Cristo no oba-oba. Então, né, tá acomodado, sentado no banco, tá acomodado, é o suficiente. E Deus não quer isso. Deus quer que cada um esteja trabalhando para o seu reino, né? Começou com esses 12. E o título foi bem legal que a autora colocou aí, 12 líderes. É isso aí, líderes. Porque eles iam preparar outros. E assim é com a gente. Nós também devemos preparar outros, né? Olha o título da lição. Escolha e preparo, né? Discipulado. Né? Jesus Cristo discipulou esses 12 durante 3 anos. Né? A mesma coisa que a gente. Às vezes tem um novo na fé, um novo convertido, né? Aí tem a profissão de fé, tem o batismo e depois, de certa forma, fica meio, parece que é jogado, né? Para a escola bíblica e para os cultos com as pregações e parece que isso tá bom. Às vezes não, às vezes não. Procura conhecer esse novo convertido na fé. Ou tá com alguma dificuldade, quer algum aconselhamento, né? Quer bater um papo? Porque às vezes, ainda mais quando é novo na fé, é um novo, né, uma nova pessoa na igreja, que fica acanhado, muitas vezes, até de falar aquilo que está sentindo. Então, o discipulado vai muito além, né, do que é ensinado na própria escola bíblica e nas mensagens do pastor ou outro pregador, né? Vai muito além. Discipulado é quando você tem intimidade com o discípulo. Você ouve o discípulo. E aí, é claro, né, além de você ensinar a respeito da palavra, usa também a palavra de Deus para as mais variadas situações que esse discípulo pode estar vivendo. Isso, para mim, é discipulado. É um acompanhar de perto, né, o que está acontecendo com a pessoa. Né, e instruí-la ou instruí-lo, né, no caminho do Senhor. É como está lá em Provérbios, né? Educa a criança no caminho que deve dar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Né? Gente, isso não é só para pais e filhos. Creio de coração que isso aí também é muito e muito pertinente à igreja. Né? A instrução começa de pequeno, ou seja, um novo na fé, ou um bebezinho, uma criança. Né? E vai evoluindo. Né? É assim que tem que ser. Bom, então foi escolhido os 12, né? Cada um deles aí, começando lá no versículo 2, né? Simão, depois André, depois Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, né? E até chegar em Judas. E uma curiosidade, né? Alguns poderiam até ter uma profissão igual. Outros já tinham profissões diferentes. Mas cada um deles aqui tinha um temperamento. E Deus através de Jesus Cristo, foi trabalhando, né, no coração de cada um, moldando a cada um. Para que eles aprendessem a ser como Jesus Cristo é. E Jesus Cristo nossa, quantas e quantas vezes ele deu exemplo. Lavando os pés, né, para os discípulos, por exemplo, mostrando, né, que ele mesmo sendo mestre, né,
precisa estar servindo. Não pode ser aquele arrogantão, né? Sabe tudo, sei tudo, e já pecou, né? Já pecou. Porque até o dia que a gente morrer, até o dia que a gente partir, a gente vai estar aprendendo alguma coisa. E Deus quer que você viva aquilo que você aprende, né? Então a vida com Cristo é uma vida de aprendizado. Desde que, né, eu ore, desde que eu tenha leitura bíblica devocional diária. Bom, então continuando aí na nossa página 28, né, depois da nomeação dos 12 discípulos, começa as instruções aos liderados, como eles deveriam agir. Eu achei legal o jeito que o autor abordou aqui na nossa revista, né? Que ele coloca como se fosse 10 lições, né? Que Jesus Cristo passa para os seus discípulos, 10 lições iniciais, que consta aqui no capítulo 10 e 11. Tá? Começa com a primeira autoridade, depois a segunda lição, né, nomeou as tarefas e assim vai, até a 10ª. Então a gente vai estar, né, observando a cada uma dessas lições que a autora aqui abordou na revista. Como eu disse, né, a primeira lição aí é sobre a autoridade. Está no capítulo 10, né? Na verdade, assim, todas as instruções vêm do capítulo 10, do versículo 1 ao 42, né? A autoridade está mais... É a primeira lição localizada no versículo 1 do capítulo 10. Mas antes, né, uma coisa que eu quero destacar sobre lista de instruções do líder aos liderados, né? Olha, você ser um líder é uma de grande responsabilidade. Tiago, capítulo 3, versículo 1, fala, não queiram ser mestres, porque vai ser muito mais cobrado, né? É uma responsabilidade. Às vezes você almeja, né, um cargo ABC. Então você prepara que você vai ser mais cobrado por Deus. Porque você quer estar exercendo uma função, e muitas vezes uma função que não é uma simples função administrativa, né? Para mim, eu acho que uma função que você vai ser duramente cobrado por Deus é quando se trata de uma função de ensino da palavra. Aí incluindo os professores da escola bíblica, os diáconos, né, que muitas vezes também ensina, aconselha, né, o próprio pessoal do pastor, né, melhor do que ninguém para dizer sobre isso. Então, muitas vezes eu quero um cargo nesse nível, né, e acha que vai ser oba-oba, e não é assim. Existe uma grande responsabilidade, uma honra. Deveria ser uma honra estar exercendo essa função. Principalmente uma função onde você vai instruir outra pessoa na palavra de Deus. Mas tem muitos que não encaram desta forma. Então, é para qualquer um? Não, não é. Liderança não é para qualquer um. Precisa ser pessoas que tenham, primeiramente, espírito de mansidão. Porque não pode ser pessoas que se acham os tais. Não. Humildade. Jesus Cristo demonstrou humildade. É mestre e foi humilde, né, o tempo todo. Começa por aí. Não é uma pessoa que sabe tudo. É uma pessoa que está constantemente numa vida de aprendizado. Deixa eu ver o tempo aqui, irmãos. Certo. Então, não é para qualquer um. O próprio apóstolo Paulo, né, orienta a Timóteo: confia em homens fiéis, idôneos, para também ensinarem a outros. Idoneidade, homens fiéis, né? Então não é qualquer pessoa. Existe uma condição bíblica para você se tornar um líder. E Timóteo acho que é uma melhor carta, né? Tito também, né? Mas Timóteo é uma excelente carta, Tito, né? Tiago também tem alguns trechos, né, muito bom,
quando se fala de liderança, né? Principalmente quando fala da língua, né? O domínio que nós temos que ter, e o líder tem que ter muito domínio, né? Que o seu pensamento, as suas palavras sejam de fato palavras e pensamentos provenientes do Senhor. Peça a ajuda de Deus no que você vai responder ao próximo. Então é para qualquer um? Não, não é. É para uma pessoa, por exemplo, que tem pavio curto? Não, isso é uma falha. Uma falha que tem que ser moldada, corrigida. E tem quem tem esse problema, né? Falta de paciência, coisas. Peça a ajuda de Deus para que trabalhe em seu coração. De pavio curto seja uma pessoa mansa. Se é uma pessoa sem paciência que tenha, né, paciência com situações A, B ou C. É uma coisa que eu achei interessante, eu não lembro agora onde foi que eu vi, ou que pastor que pregou, ou se foi na escola bíblica, eu não lembro, né? Mas ou se foi um livro ou uma revista que eu li a respeito desse assunto, né? Quando você pede paciência, será que Deus vai se cincelar bem e colocar paciência na sua cabeça? Ou Ele vai criar situações para que você possa estar exercendo a paciência? Eu creio muito que Deus vai criar situações para que eu possa... É porque eu tenho que aprender o que é paciência. Não é algo... colocou e tá lá. Não. Eu acho que, é o que a gente está estudando. Preparo. Não é algo da noite pro dia. É algo que leva tempo. Você precisa sentir. Você precisa entender. Compreender. Né? E não só a paciência, mas qualquer outro assunto. Eu acho que é assim que tem que ser. Deus vai criar situações para que você entenda de fato o que é ser uma pessoa paciente. E isso não é, às vezes, da noite para o dia, leva um tempinho. Amém para aqueles que aprendem rápido, né? Mas outros podem levar um pouquinho mais de tempo, tá? Bom, a gente viu aí, né, sobre liderança. Não é fácil, é difícil, pode ser sofrido, às vezes é uma jornada sozinho, né? Como o autor também aqui destacou, né? Não deveria ser sozinho, né? Deveria ter uma equipe, um apoio, né? E quem que é a equipe de um líder, né? A igreja como um todo, né? Não é um, não é dois, não é três, né? Deveria ser a igreja. No que o líder precisar, o liderado está lá para ajudar, né? Mas infelizmente não é assim que ocorre, que acontece. Bom, agora se adentrando nas lições, né? Deixa eu ver mais uma vez o nosso tempo aqui. Se adentrando nas lições, a primeira lição, né, a destacada aí na revista, é sobre a autoridade. Quem é a autoridade, né, na transmissão da palavra? O Senhor Jesus Cristo. Né? Lá no versículo 1, né, começa assim, no capítulo 10. E chamando os seus 12 discípulos, né, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, deu autoridade, né, mas no nome do Senhor Jesus, não é uma autoridade qualquer. Os discípulos tinham autoridade no nome do Senhor Jesus, né? Então, essa autoridade não é uma autoridade qualquer uma autoridade. Existia o dono dessa autoridade, que é a pessoa do Senhor Jesus, né? Era Jesus Cristo que lhes concedia, né, essa autoridade, com a ajuda também, é claro, né, obviamente, do Espírito Santo, né? Porque sempre foi, sempre será, né? Ali a ação era de Jesus Cristo que estava com eles, né? Mas o Espírito Santo, né, ora usava um, ora usava o outro. Desde o Velho Testamento sempre foi assim, né? Depois, né, que Jesus Cristo foi assunto aos céus, aí sim, né, lá no Pentecostes começou a ação 24 horas, vamos assim dizer, né, 24 horas do Espírito Santo na vida dos cristãos. Mas antes de Jesus Cristo, né, subir aos céus, a ação do Espírito era algo esporádico. Até porque o próprio Senhor Jesus Cristo estava com eles, não havia essa necessidade também, né? No Velho Testamento a mesma coisa, né?
hora ou outra o Espírito usava fulano, ciclano, beltrano para a obra de Deus. Não era uma vivência constante com o Espírito Santo. Coisa que nós temos hoje, por esse motivo que nós, cada um hoje, 2021, maio de 2021, indesculpável perante Deus. Né? Temos a Bíblia na palma da mão, no celular, né? Tá aqui minha Bíblia, né? Impressa, a revista aqui que ajuda a compreender também a palavra com os mais variados autores, né? Que montam as lições, tá? Temos o pastor que prega constantemente, né? E outros pregadores também, né? Hoje estamos na internet, que temos fácil acesso, poxa, né? Eu consigo estudar a escola bíblica deitado na minha cama, por exemplo. Não que seja o lugar mais adequado. Eu acho que escola bíblica para mim é mesa, né? Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Deixa eu ver aqui. Aí eu tô na mesa, né? Lá, caneta, né? Lápis, borracha. É assim que tem que ser. Né? Escola é isso, né? É você anotar, fazer anotações, rabiscar, pode rabiscar a Bíblia aí, né? Rabisca mesmo, é sua Bíblia, poxa. Né? Faça as mais variadas anotações, alguma informação importante que o professor passou, que o pastor passou, né? Anote. Pega a sua revista, rabisque. Né? Não sei se dá para ver aí. A minha tá grifada, tá rabiscada, né? Deixa eu ver aqui, dá para ver um pouquinho, né? Então é assim, você tem que estudar mesmo, tem que estudar, tem que esmiuçar o negócio, né? É assim que é como está lá em Salmos capítulo 1, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei o que? Lê dia e noite? Não, medita dia e noite. É muito mais que uma simples leitura, né? É você ler e meditar, é tentar entender, compreender o que Deus está querendo falar contigo, através daquele texto que você está lendo, tá? Então, autoridade. Jesus Cristo concede autoridade aos discípulos, né? Autoridade essa no nome dele próprio, do Senhor Jesus. Que mais? A segunda lição. Nomeou as tarefas, né? Então Jesus Cristo dá tarefas para eles poderem fazer, né? Deixa eu ver, acho que já estou no próximo tópico aqui. Isso. Está lá no versículo 1, né? O nomeou tarefas, tá? Também está no versículo número 1. Então, quais são as tarefas, né? Expulsar, curar, né? Tá lá no versículo 1, tanto expulsar quanto curar, né? Expulsar demônios e curar doenças, enfermidades, né? Naquela época não tinha os recursos que nós temos hoje, né, na medicina. E não pense você que às vezes se você obteve cura é por causa de uma vacina, ou porque você obteve cura é por causa da pesquisa que foi feita por um cientista A, B, C, da universidade X, Y, Z, né? Deus usou sim essa ferramenta, mas a cura quem foi propiciada foi por Deus. Porque quantos, mesmo vacinados, ainda pegam uma determinada doença e morrem dela? Então Deus pode usar aquela vacina sim, né, para te imunizar de qualquer doença, não só da Covid, como a gente está vivendo atualmente, mas de outras doenças também, né? Mas Deus vai usar essa ferramenta, tá? Mas Deus também pode permitir que mesmo você vacinado, você pegue a doença e possa vir até falecer dessa doença. Então quem nos propicia a cura, né, é Deus. Eu tenho que ter ciência, tudo pertence a Deus e está no controle de Deus. Então o que tem que fazer? Quem já foi vacinado, por exemplo, da Covid, né, espero que tenha orado, né? Senhor, que essa vacina surta efeito de fato no meu corpo, que ela produza os anticorpos necessários para poder enfrentar essa doença, né? Mas você tem que pedir para Deus isso, né? Para que não seja simplesmente um líquido jogado dentro do seu organismo, que seja algo realmente, né, que produza aquilo pelo qual foi estudado, né, foi trabalhado arduamente em cima, né?
Mas tem muita gente que acha que porque foi no Hospital X, tinha aquele maquinário de ressonância, de ultrassom, de tomografia, ou porque tinha a melhor equipe médica e bababá e BBB. Não, nunca é Deus, né? É sempre essas coisas que te curou. Não, é Deus, gente. Deus usa fulano, ciclano, beltrano para estar te ajudando a obter a cura, né? Mas é sempre Deus, sempre, sempre, sempre Deus, tá? Então foram essas tarefas que Jesus Cristo passa para os seus discípulos, né? Tanto expulsar demônios quanto curar de enfermidade, já que naquela época a coisa não era igual hoje, né? Continuando, depois orientou onde ir primeiro, né? Isso aqui, né? Você vê, né? Jesus Cristo foi dando o passo a passo, o beabá, né? Então, bom, irmão, se vocês ouviram alguma coisa, meu filhote, né? Que está aqui com a mamãe. Mas olha só, né? Orientou onde ir primeiro, né? Primeiro deveria estar levando o reino de Deus a quem? Aos israelitas, aos judeus, né? Aos da sua casa, tá? Os gentios, né? E os demais povos, né? Que são os gentios, né? Era para o próximo, os samaritanos, né? E os gentios, era o próximo passo depois de que a casa de Israel, o povo de Israel, né? Tivessem ouvido a respeito do Senhor Jesus e do seu reino. É um passo seguinte, né, que depois ficou com os 12, junto com Matias, no caso, Judas já não estava mais, né, lá em Atos. Que aí, é claro que eles não deixou de pregar o evangelho para o judeu, para o israelita, mas também começou, né, a abordar os outros povos também. Tá? Então a coisa começou a expandir exponencialmente. Tá? Mas primeiro, né, aos da sua casa. E aí, junto com esse texto aqui, né, tá lá no versículo 5 e 6, né, Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades samaritanos, está no versículo 5, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? Você vê, primeiro o judeu, primeiro o israelita. Né? Depois que concluir essa tarefa, aí sim seriam os próximos samaritanos e gentios. Mas ainda continuando nesse texto, né, lá em Gálatas 6:10, você vê como a Bíblia é incrível, é perfeita, né, um texto corrobora com o outro e é fantástico. Né? Aqui já falando sobre a igreja, né, no texto aqui de Gálatas 6:10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, aos irmãos da fé. Né? Às vezes você está se empenhando tanto para ajudar fulano e ciclano, né? Que às vezes não é temente a Deus, ou rejeita Deus mesmo com todas as suas forças, né? E às vezes o irmão seu em Cristo, né? É com ele que você vai estar na glória, né? Você negligencia. Um irmão que às vezes está passando por alguma dificuldade, e eu não digo só financeira não, né? Às vezes até uma palavra amiga, né? Você negligencia, né? E dá todo o respaldo às vezes para uma pessoa que não quer nem saber de Cristo e fala abertamente e claramente que não quer saber de Deus. Mas está lá você se dedicando e tentando, né? É claro que a gente também não pode. Não, beleza, não quer. Não, você vai insistindo sim, você vai, né, tentando ver se a pessoa consegue tirar a venda dos olhos, né, e reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, mas, né, primeiro aos da fé, né, quando se trata de ajuda, né. É claro que pregação do Evangelho sempre, sempre vai ser para o povo que não ainda confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, obviamente, né? Mas quando se trata de ajuda, primeiramente, não significa que eu não devo ajudar os outros, mas primeiramente, né, aos da fé. E você vê, é um texto que casa muito bem, né, com essa questão que a gente está estudando aqui. Aonde eu devo ir primeiro pregar o Evangelho, né, pregar o reino?
Né? Primeiro, a instrução de Jesus Cristo foi para que os discípulos pregassem aos israelitas. Depois, orientou, a próxima lição, né? Orientou sobre o que falar. O que eu deveria pregar? Sobre o reino de Deus que já chegou. Já chegou, não vai chegar, futuro, já está aqui no meio de nós. Né? E quem que é o cabeça desse reino? Jesus Cristo. Essa era a mensagem, que eles deveriam se render aos pés de Jesus, confessar os seus pecados, ter uma transformação de vida. Né? Essa era a mensagem. Né? Então Jesus Cristo instrui também sobre o que eles deveriam fazer. E não é aquele nosso sermão de 1 hora, 2 horas, 3 horas, ou que nem essa lição dessa escola bíblica, né? Que é algo em torno de quase 1 hora. Não. Né? Palavra simples. Inclusive, a autora coloca aí, não era uma enrolação do discurso como temos alguns hoje, mas uma mensagem clara e bíblica. Isso aí. Curta, clara e bíblica. Né? É assim que tem que ser a pregação do Evangelho. Sem palavras eloquentes, procurando no dicionário alguma palavra bonita, difícil. Não, né? Mensagem simples. É assim que precisa ser. Tá? A próxima lição que Jesus Cristo passa para os seus discípulos é a respeito da bagagem. Está no versículo 9 e 10 de Mateus capítulo 10. Né? A bagagem. O que os discípulos deveriam levar? Nada. Né? Vamos lá. Né? Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparques, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Olha só que interessante. Né? Mas por que com um objetivo, né, de não levar nada? Né? E eles iam sendo, no caso dos discípulos, né, eles iam sendo alimentados e amparados pelas pessoas que eles iriam pregando o Evangelho. Né? As próprias pessoas iam, né, dar o sustento que eles precisariam, com todo esse trabalho, dedicação e afinco no reino de Deus. Mas por que não levar bagagem? Para que ela não seja uma distração, para que eu não apegue, né, a ela, não me apoie nela. Né? Muitos, né, acabam até esquecendo, né, sobre algo, né, exercer a fé. Olha, não estou dizendo aqui para você tentar a Deus, provocar a Deus, não. É exercer a sua fé. Né? Não estou dizendo, eu vou ficar aqui sentado, não, porque Deus vai me mandar um emprego, Deus vai me dar o sustento, mas você fica aqui sentado no sofá. Não. Né? Deus vai te ajudar sim, vai abrir uma porta de emprego, mas você precisa ser uma pessoa que busque a ajuda do Senhor. Né? É uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica e é uma vida que você vai lá, imprime o seu currículo, vai entregando em porta de empresa. Bom, hoje não sei, hoje deve estar no modo online, né? Ou por e-mail, né? Você entrega o currículo, né? E peça para que Deus abra a porta de emprego. Né? Não é tentar a Deus, não é provocar a Deus, mas você precisa exercer sim a sua fé. Né? Não podemos ter distrações. O nosso foco, no caso aqui, na nossa lição, né, Jesus Cristo deu um foco para os discípulos, né, que era pregar o Evangelho, ir de cidade em cidade. Né, e era algo que tinha que ser com urgência, tem que ser rápido. Né, não é algo que, eu vou me hospedar, ficar vários dias, não. Né, teria que ser uma mensagem, né, simples, clara, mas rápida. Né? Porque a volta de Jesus Cristo ela é o que? Eminente. Mas já se passou 2000 anos. Né? De acordo com a nossa lição de hoje aqui, com nossos textos de hoje. Né? Mas para esse povo todo, né, de 2000 anos atrás, é como se Jesus Cristo já tivesse voltado. Não literalmente, né, porque nós estamos aguardando isso até o dia de hoje, mas já partiram. E você acha que se viveram 10, 20, 30, 50 anos, 100 anos, acha que isso aí foi o quê? Uma vida eterna? Não, não foi. Uma vida muito passageira.
A eternidade é definida, né, se você dobra o seu joelho e confessa o Senhor Jesus Cristo, como está lá em Romanos, né, capítulo 10, versículo 9, né, se com a tua boca confessares e com o coração creres, será salvo. Se você fez isso, confessou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, né, aí você consegue, né, a salvação e viver uma vida eterna com Deus. Mas do contrário, não. É o inverso. Vai ter a segunda morte, vai ser lançado no lago de fogo, né? Então tem que ser algo eminente, é uma mensagem que tem que ser pregada o mais rápido possível, porque pessoas, ainda mais no contexto que a gente está vendo hoje, né? Vai ver as notícias na internet, vai ver na televisão, mas X pessoas morreram, né, da doença do Covid. Fora que morre de câncer, morre atropelado, morre, sei lá, de qualquer outra coisa. Infarto, né? AVC, né? Ou outras doenças qualquer. Ou porque mesmo chegou a velhice, lá está com 90, 100 anos, né? 80 e poucos anos, e acaba falecendo, né? E às vezes no atestado de óbito fala, morreu de. Às vezes que nem eu falo, né? Eu falo pelo meu avô, né? Pela minha avó. Meu avô acho que morreu com 85, minha avó com 83, né? Aí tem lá no atestado de óbito a causa da morte lá, né? Bom, de certa forma, eu nem ligo muito para a causa da morte. Para mim chegou a hora, né? 80 e poucos anos também, né? É claro que tem uns que chegam a 90, outros chegam a 100, amém, glória a Deus, né? Se Deus permitiu que você chegue a 90, 100 anos, é para que é aquilo que eu falei logo no início, para que você testemunhe do amor de Cristo. Não importa se você está com 90 ou 100 anos, vai testemunhar, né? Vai com a bengalinha lá, mas vai, né? Pelo menos se você não tem aquele vigor, né, de sair a campo, poxa, né, testemunhar do Senhor Jesus Cristo para os seus familiares, né, com certeza você tem. Se você não vai na casa dos seus parentes, eles vão vir até você, né? Você é um ancião, né? Então, eles vão vir até você. Então, é a chance que Deus lhe dá de você estar pregando o evangelho, seja com palavras, seja com a sua vida, né? E espero que com palavras, né? Poxa, são seus parentes de sangue. Você não quer que nenhum deles, né, pereça no inferno. Então é uma mensagem que tem que ser pregada com urgência, né? Eu acho que esse é o foco de você não se apegar aqui, como está no caso do nosso contexto aqui, da bagagem, né? Aí a próxima lição fala sobre bem ou mal recebidos, o que a gente vai fazer, né? Muitas das vezes a gente vai pregar o evangelho, né? E a pessoa rejeita com todas as suas forças, né? Aqui no nosso contexto, né, da nossa lição do capítulo 10, você vai numa cidade, as pessoas rejeitam. Aí o próprio Jesus Cristo fala, sacuda até o pó, né, das suas sandálias. Mas essas pessoas não vão poder chegar perante Deus, né, e dizer que, Senhor, nunca te conheci, nunca te ouvi, né? Deixa eu ver se é no capítulo 11, isso, não, capítulo 10 mesmo, né? No próprio capítulo 10. Fala, né? Que ninguém vai poder falar que, né, eu confessar perante Deus que eu era ignorante a respeito dele. Não, né? Vai haver muito mais o que? Rigor. Essa palavra é repetida várias vezes, né? E aí ele cita, claro, algumas cidades, né? Cafarnaum, né? Deixa eu ver onde mais que ele cita aqui. Mas ele fala, vai haver mais juízo para vocês do que para Sodoma e Gomorra, Tiro, Sidom, né? Que são cidades lá no Velho Testamento, né? Que sofreram as consequências do seu pecado, né? Então, vai haver muito mais rigor para eles que receberam o evangelho dos discípulos e para nós hoje que temos uma Bíblia aqui, ó, na palma da mão, né? E na palma da mão, literalmente, até no celular, né? Que agora não sei onde foi parar meu celular, né? Então, temos a Bíblia na palma da mão no celular ou aqui, ó, impresso, né? O que eu vou falar para Deus? Não sabia, Deus. Não, essa desculpa não tem como, né, dar. Temos hoje a internet. Para de ficar assistindo muitos vídeos, né, que não valem nada
e começa a estudar a escola bíblica através do YouTube, começa a ver as mensagens do pastor através do YouTube, né? E não tem só Pieba também pregando o evangelho, não, tem outras igrejas também pregando o evangelho, né? Então para de ficar assistindo esses 1.500 vídeos que não vale nada e começa a ver, né? O que o pastor Gilson está pregando, que o pastor Wilson está pregando, né? São pastores da mesma ordem e fé, né? O pastor Nilson, lá do Jardiniana, né? Então, vamos ver, né? Não vai ficar, quer dizer, olha só, né? Se a gente fosse pegar todas as igrejas aqui, né, de Araraquara, né? Temos vídeo para a semana inteira, né? Tem da Pieba, né? E se for pegar todos os outros, assiste tanta coisa, assiste filme, assiste novela, assiste seriado, filme, né? Apesar que eu acho que eu já falei filme de novo, né? Mas futebol, entre outras coisas, vamos diminuir um pouco a quantidade desses vídeos e vamos começar a estudar um pouquinho a palavra de Deus. Bom, a próxima lição, né? Deixa eu ver aqui. Avisou sobre relacionamentos, a lição número 7, né? Ixi, irmão, esqueci de pular os slides aí, tá? Desculpa, né? A lição 3 que a gente já viu, onde ir primeiro, né? Primeiro aos da fé, ao povo de Israel. Aí orientou sobre o que falar, né? A pregação do evangelho, simples, clara, né? Curta e objetiva. Sobre a bagagem que a gente acabou de falar, né? Sobre a questão de bens ou mal recebidos, né? Está no versículo de 11 a 15, tá? E agora a próxima lição, né? Sobre relacionamentos, né? E aí o autor cita aqui que a gente é jogado, né? É uma ovelha indo no meio de lobos, né? Sempre é assim? Nem sempre é assim, mas a maioria das vezes, né, é assim, tá? Se eu falar pra você que é 100% assim, não, né? Às vezes eu vou, né, conviver com um grupo de pessoas que são pessoas sedentas, nossa, desesperadas para ouvir o evangelho genuíno da palavra de Deus. Mas a maioria das vezes, né, eu vou conviver com um povo que acha que conhece o Senhor Jesus de um jeito bem torto, né, e aí você vai começar a dialogar, conversar, ou até mesmo evangelizar. É uma luta, é difícil, né? E quantos ainda não distorcem aquilo que muitas vezes você está pregando, né? Usando texto fora de contexto, né? Texto isolado da Bíblia, em vez de ler o capítulo inteiro, né? Ou até mesmo ler o livro inteiro, para entender melhor a respeito do assunto. Porque você pega um texto isolado, quantas e quantas igrejas não fazem isso? Doutrinas e mais doutrinas baseado em um versículo só da Bíblia, né? Em um versículo de algum livro, em vez de ler todo o contexto. Então esse é um problema sério, né? A próxima lição fala sobre, alertou sobre traição e perseguição. Quem é crente, gente, né? Um verdadeiro crente, um verdadeiro salvo, né? Infelizmente vai ser perseguido, né? Muitas das vezes vai ser traído, né? Não tem como você fugir disso, né? Mas como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, bem-aventurados, né? Aqueles que forem perseguidos por causa do meu nome, né? E, gente, eu estou dando uma avançada porque o nosso tempo aqui tá já bem avançado, tá? A outra lição adverte sobre a quem temer, né? Isso é um fato, né? E para quem leu a leitura bíblica diária proposta, né? Fala que nós temos que temer não aquele que pode destruir o corpo, né? Porque o importante é a nossa alma, né? Que tem que estar junto com Cristo, né? Mas cuidado com aquele que pode destruir o corpo e a alma, né? Aqui o diabo, né? Os seus demônios, né? Os anjos que seguiram o diabo, que trabalham para ele, que procuram e usam inúmeros meios para nos afastar do Senhor Jesus, né? Não só a gente que já é pessoas que confessaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor Salvador, que o diabo quer que a gente caia no pecado, que a gente perca a comunhão com Deus, mas também aquelas pessoas que não entregaram o seu coração ao Senhor Jesus, cria entretenimentos, cria inúmeras coisas para que as pessoas não sintam a necessidade do Senhor, né?
Pode dar riqueza, pode dar saúde, pode dar alegria, mas tudo coisa passageira, né? Por mais que do diabo dê saúde, tá, sabe, que você viva 100 anos, né? Ainda assim é uma vida passageira, né? Riqueza, né? Não vamos levar nada, gente, vamos levar nada, vai ficar tudo aqui, né? Então, é claro, não é ruim ter uma vida boa, né, aqui na Terra, mas não deve ser esse o nosso foco. Nosso foco, né, eu acho que deixa eu ver a lição número... vamos colocar aí, número 4, né, o que falar, né, nós temos que falar sobre o reino de Deus, sobre a volta iminente do Senhor Jesus Cristo, né. É isso que nós temos que ser o nosso foco, né? Ter uma vida boa aqui na Terra é consequência, né? E com permissão de Deus, se assim Deus o quiser, né? E a lição número 10 desafia cada um a confessar o reinado de Deus em sua vida. É o versículo 38, né? É o texto áureo, né? Tome a sua cruz e siga-me, né? Compromisso, uma vida de compromisso com o Senhor Jesus Cristo, tá? E continua as instruções no capítulo 11, que aí fala sobre João Batista, né? Que testemunho fantástico que o próprio Senhor Jesus Cristo, né, falou a respeito de João Batista, tá? Fantástico, fantástico, fantástico. Leiam, tá? Mas nós podemos ter uma vida igual a de João Batista ou até melhor. Eu acredito que hoje nós temos uma condição até de melhor do que João Batista, né? Ele não tinha algo que nós temos hoje, a presença do Espírito Santo constante em nossa vida. Temos a Bíblia aqui, ó, na palma da mão. Então hoje nós temos condição de fazer um trabalho até melhor do que ele, né? Ele foi aqui grandemente elogiado, exaltado por Senhor Jesus Cristo. Mas nós também podemos, né, também ter um papel igual ou melhor, né? Acho que o alvo nosso, acho que não está aqui na nossa lição, mas eu acho que o alvo nosso seria quando chegarmos no céu, né, e ouvido de Deus: este é meu filho amado, em quem me comprazo, né? Porque esse, né, dedicou a sua vida para mim, né? Ou ter a condição de falar o que Paulo falou: combati o bom combate, né? Guardei a fé. Então acho que esse tem que ser o nosso alvo, né? Uma vida de dedicação ao Senhor Jesus. Mesmo você trabalhando na empresa A, B, C ou D, vivendo na família A, B, C ou D, né? Você tem com toda a condição de estar exercendo isso, né? Então que o Senhor nos ajude, nos oriente. A conclusão, como eu disse, né, fala a respeito do compromisso, que é baseado lá no texto áureo, né, no versículo 38. E é isso aí, gente. Vida com Cristo é uma vida que tem que ser de verdade, com compromisso. Não é só de boca, é de vivência, né? Que Deus nos abençoe. Vamos orar, né? E vamos já nos preparar, né, para a pregação do pastor. Senhor, querido Deus maravilhoso Pai, te agradeço pelo dia de hoje, por todo mundo que esteve assistindo esse vídeo, né? Aprenda um pouquinho mais da sua palavra nessa lição número 5. Que tu, Senhor, possa nos ajudar. É essa oração que te faz no nome santo do seu Filho Jesus. Amém, Senhor.